maçonaria ainda é uma organização para muitos misteriosa. Mas para conhecê-la melhor vamos recuar até o ano de 1717, a altura em que foi fundada. Na viagem ao Grande Oriente Lusitano, em Lisboa, Ana Paula Almeida mostra-nos alguns dos símbolos e dos rituais secretos. Uma a duas vezes por mês, em grupos de 20 a 30 pessoas, têm reuniões fechadas em lojas ou em ágapes, refeições rituais, onde discutem temas éticos e cívicos que dizem respeito a quase toda a gente, como seja a questão da laicidade, a violência, a lei do aborto ou a pedofilia, entre outras. Têm rituais iniciáticos, códigos e símbolos secretos. Têm sido perseguidos ao longo dos séculos. Têm estado na linha da frente de revoluções como a de 1910 ou 25 de abril de 1974. Estão na base de organizações como a Unesco, a Cruz Vermelha ou os Escuteiros. São os maçons, à portuguesa, divididos por várias obediências. A SIC revela-lhe um pouco das duas mais conhecidas em Portugal, o Grande Oriente Lusitano e a Grande Loja Regular Legal de Portugal. Bem-vindos ao principal templo do Grande Oriente Lusitano, onde os profanos não podem entrar. As duas colunas simbolizam as colunas do Templo de Salomão. Ora, estamos então aqui a ver uma figura do Templo do Rei Salomão, onde são perfeitamente visíveis várias áreas de acesso, onde o cidadão comum teria apenas acesso à primeira área, que era a área comercial, onde estavam os comerciantes com as suas bancas a vender produtos religiosos, e pouco mais. Quanto maior o grau de hierarquia na igreja, maior o acesso às salas centrais do Templo de Salomão. Foi por causa dessa reserva de acesso ao templo que se deu aquele célebre episódio que a Bíblia conta, em que Jesus chegou ao templo e pontapeou uma bancada de um comerciante, perguntando indignado: mas o que é que vocês estão a fazer? Não está escrito que o templo é para acesso aos fiéis? E pronto, e pontapeou uma arca como forma de protesto, pontapeou uma bancada de um comerciante. Mas não será por essa razão que existem duas colunas do Templo de Salomão no Templo do Gol, da maçonaria. Isso tem a ver com outra coisa. O rei Davi, da tribo de Judá, desejava construir uma casa para Javé, onde a Arca da Aliança fosse definitivamente guardada, ao invés de permanecer na tenda provisória ou tabernáculo existente desde os dias de Moisés. Curiously enough, the tabernacle has the same distribution and dimensions of the third reconstruction of King Solomon's temple in Jerusalem, the very same one that had been excavated by the Knights Temple. As duas colunas até têm um nome próprio, chamam-se Joaquim e Boaz, encontravam-se à entrada do templo do rei Salomão e são símbolos fundamentais da maçonaria. Juntamente com Hiram Abif, o construtor mitológico do templo do rei Salomão, foram assassinados devido à sua recusa em revelar o segredo da sua arte. E a sua arte é que eles eram pedreiros, construtores, logo, maçons. Depois encontramos aqui à esquerda um bloco de pedra bruta, à direita um bloco de pedra polida ou talhada. Isto significa o trabalho final do maçom, que no seu processo de aperfeiçoamento moral e espiritual, no fundo, está a transformar a sua própria pedra bruta numa pedra polida ou talhada. Bom, aqui há uma grande confusão entre esquerda e direita, que é o que mais tem havido ao longo dos tempos na humanidade, porque a humanidade se tem regido pela crença. Cada um acredita no que quer ou no que ouviu e não tem havido dados objetivos científicos para nos basearmos. Agora existem esses dados e nós estamos aqui a olhar para eles. Temos aqui a Santíssima Trindade definida a partir da conjunção de três doutrinas diferentes. Doutrina espiritual de Allan Kardec, maçonaria, religião católica. Trindade significa três, provém do número 3 e tem a ver com um triângulo, que é a forma geométrica que trata de 3 pontos diferentes. Então, conjugando as três doutrinas, o que é que nós temos? Temos que no ponto superior
encontra-se Deus Pai. No ponto inferior à direita encontra-se sentado o Filho, portanto o Filho sentado à direita do Pai. O Filho tem a ver com matéria, porque quando falamos de pais e filhos estamos a falar de corpos materiais que têm sexo e se reproduzem. O espírito não se reproduz. E portanto, estando ocupados o ponto superior e o ponto à direita, resta-nos apenas o ponto à esquerda. O que é que fica aqui então? O Espírito Santo, que é uma forma de energia, bem como todas as energias no universo. Temos então Deus Pai em cima, o Filho e a matéria à direita, o Espírito e a energia à esquerda. Vamos ver aqui um bocadinho mais. Características da Santíssima Trindade. Cá está. Temos Deus Pai em cima, que é o último estado de evolução, mais infinito, é a forma que o conseguimos definir matematicamente. Se é algo perfeito, se é algo mais evoluído do que tudo o resto no universo, só se pode encontrar neste ponto. Portanto, mais infinito quer relativamente ao eixo do x, quer relativamente ao eixo dos y. À direita temos então a matéria, temos, portanto, os corpos tangíveis, formais, exteriores, a aparência, que são complementares à essência. Os corpos visíveis são a verdade aparente, são passivos sobre a vontade da energia. A direita tem a ver com o zero. A mulher está representada à direita e quer a mulher, quer a direita têm esta necessidade de receber mais do que o que dão. Têm necessidade de se sentirem seguras, protegidas, são frágeis na sua natureza. Têm esta necessidade de controle e regem-se por leis de etiqueta. A lei de etiqueta conduz sempre toda aquela questão da verdade aparente. São pessimistas por natureza e têm tendência para ver o copo meio vazio. À esquerda temos a energia, temos o espírito, que é uma forma de energia, que é intangível. Toda a energia é intangível e é informal. A esquerda é sempre mais informal do que a direita. A energia tem a ver com o interior, portanto, o nosso espírito é o nosso interior e o nosso corpo é o nosso exterior, o nosso invólucro material exterior. O espírito é o nosso conteúdo, a essência da condição humana, tem a ver com a verdade profunda, é ativo sobre o corpo material. O 1 está representado à esquerda, em termos de linguagem binária. À esquerda representa-se o homem, e aqui vamos ver uma coisa. Durante séculos a maçonaria apenas aceitou homens. O mesmo aconteceu com a religião católica, que ainda hoje apenas aceita homens para serem padres. O homem e a esquerda naturalmente estão dispostos a dar mais do que recebem, estão dispostos a correr riscos, são bravos, são valentes, são protetores, lutam pela liberdade. Isto é um aspecto muito essencial à esquerda. São irreverentes por natureza, têm uma alegria natural em si, são otimistas, têm tendência a ver o copo meio cheio. Agora, porque é que a maçonaria e o GOL em particular dirão que à esquerda se encontra a pedra em estado bruto e à direita se encontra a pedra polida? Vamos lá ver uma coisa. A aparência, a complementaridade, a verdade aparente, o ser passivo, o querer receber mais do que dar, e aqui entra-se naqueles negócios obscuros de bastidor que alegadamente acontecem via maçonaria. Eu não sei de nada, mas é o que se diz. Tudo isto tem a ver com a pedra em estado bruto. O irmos para a maçonaria para nos servirmos a nós próprios em vez de servir os outros tem a ver com a pedra em estado bruto. O mesmo acontece quando se vai para a política para nos servirmos a nós próprios em vez de servir os outros e querer receber mais do que o que se dá e sentirmos uma grande necessidade de segurança, andarmos sempre cheios de segurança à volta, sermos frágeis na nossa natureza, regermos-nos por verdades aparentes. Tudo isto tem a ver com a pedra em estado bruto. E estas são as características à direita. O que a maçonaria sempre se identificou foi com a verdade profunda, o ser ativo, a essência da condição humana, o dar mais do que receber. A maçonaria sempre existiu para isto, para nós irmos lá e darmos, sermos altruístas. Nós devemos dar mais do que recebemos. E isto é uma característica da esquerda. O ser bravo
a maçonaria tem estado por trás de revoluções pelo mundo inteiro. Teve atrás em Portugal, teve atrás da queda da monarquia, da implantação da República em 1910, teve por trás do 25 de Abril de 74, teve por trás da Revolução Brasileira, da Revolução Americana, quer dizer, quase tudo o que é revolução no mundo ocidental tem tido a maçonaria por trás. E, portanto, isto são características da esquerda: o ser bravo, correr riscos, proteger e o lutar pela liberdade. E uma certa irreverência, e os portugueses falam muito do humor britânico, os nórdicos, nós católicos, nós entre aspas, os povos católicos do sul da Europa sempre chamaram de montes de nomes aos povos do norte, mas eles sempre foram muito mais evoluídos do que nós e têm aquela irreverência e aquela alegria natural, o célebre humor britânico. Então, por que será que a maçonaria e o Gold estão a inverter a esquerda e a direita? Só vejo uma razão para isso que tem a ver com isto. Santíssima Trindade tem como topo mais infinito, que é o ponto matematicamente mais evoluído que nós conseguimos conceber. Mais infinito relativamente ao eixo material do X, mais infinito relativamente ao eixo espiritual dos Y. O que é que acontece? Existe aqui uma Santíssima Trindade invertida, que tem como topo da pirâmide menos infinito, o ponto da criação. As almas que vivem nesta Santíssima Trindade invertida vivem sempre viradas para o passado. Para eles o que era bom era o que era no passado. E regem-se, o seu Deus é o Deus da criação. Enquanto para a Santíssima Trindade, o nosso Deus, é o Deus final, que fará o Final Judgment, o juízo final. O que é que acontece? Porque a Santíssima Trindade invertida tem o seu topo em menos infinito, encontra-se invertida, certo? E, portanto, a esquerda da Santíssima Trindade invertida encontra-se, é aquilo que é para nós na Santíssima Trindade a direita. E a direita da Santíssima Trindade invertida encontra-se no mesmo local que se encontra a esquerda das almas da Santíssima Trindade. E, portanto, nós não nos entendemos relativamente ao que é a esquerda e a direita. Nós, almas, vivemos neste mundo superior da Santíssima Trindade, um mundo superior baseado no conhecimento técnico e científico. Não nos entendemos com os crentes, porque eles acreditam no que querem, no que lhes foi ensinado, não contestam. E, portanto, cada um pode acreditar no que quiser. Quiserem acreditar que um elefante voa, acreditam. Se quiserem acreditar que Adão nasceu ou que Eva nasceu da costela de Adão, acreditam. Se quiserem acreditar que Jesus nasceu fruto da obra e graça do Espírito Santo, que Maria e José não tiveram sexo, acreditam. Portanto, este é o mundo dos crentes, é o mundo inferior da Santíssima Trindade invertida. E, portanto, nós não nos entendemos relativamente ao que é esquerda e direita, porque, embora as nossas trindades sejam iguais no seu conteúdo e na sua natureza, encontram-se invertidas. Os da Santíssima Trindade invertida têm como topo a criação, e nós, na Santíssima Trindade, temos como topo mais infinito, que é o momento final em que se dará o juízo final. E, portanto, para mim é esta a razão pela qual a maçonaria portuguesa e o GOL em particular estão a trocar esquerda e direita, porque as almas que estão à frente da maçonaria portuguesa e do GOL são crentes, não compreendem a questão da vida de forma técnica e matemática, como está aqui descrito, e, portanto, pertencem à Santíssima Trindade invertida. E, portanto, esquerda e direita está vista de uma forma invertida àquela que é a natural e a positiva.